I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje tem comigo o Mr. Helder Pereira. Mister, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos lá então falar um bocadinho de futebol e um bocadinho sobre o seu Gondomar. Olá, obrigado eu por ter sido convidado e vamos lá falar de futebol. Mister, eu vi que o seu Gondomar acaba apenas 2 pontos atrás do São João de Ver, equipa que inclusive vai à fase de acesso à Liga 3. Eu começo-lhe por perguntar de uma forma muito geral o que é que faltou à sua equipa para ser essa equipa que ficou em segundo lugar, por exemplo. Antes de mais, é preciso contextualizar a equipa do Gondomar. O objetivo nunca foi sequer chegar a lugares de play-off, porque o Gondomar sofreu uma reestruturação de objetivos, de projeto, e o objetivo foi potenciar e dar oportunidade à formação do clube que no meu entender, tem muito potencial. E o objetivo foi a manutenção o mais rápido possível. Esse foi o grande objetivo da época, porque quando nós calhamos na Série B com tantas equipas fortes, com tantas equipas declaradas à subida de divisão, nós na teoria, quando ainda não tinha arrancado o campeonato, nós fazemos sempre uma antevisão dos plantéis, o modelo de jogo dos outros treinadores, a forma como iriam abordar os jogos. E nós, ao fazer essa seleção, essa pré-seleção de equipas e de plantéis, nós víamos que havia 5 equipas que iam descer de divisão, não é? E essas 5 equipas, tirando aquelas ditas grandes deste campeonato, sobrava poucos lugares para as outras. Nós vamos por partes. Amarante, que já tinha uma equipa muito consolidada, que deram seguimento ao trabalho de 3, 4 anos, sensivelmente, que é a mesma equipa. Sejam de Ver, que tinha descido e que voltou a assumir os objetivos. Beira-Mar, candidato assumidíssimo. Paredes, na minha opinião, o melhor plantel desta divisão. A Flograde, que desceu de divisão, um belíssimo plantel, também. Vila Miá, também um belíssimo plantel, mas as coisas também não correram bem. Vitória B, que acaba de descer da Liga 3. Que acaba de descer da Liga 3 e que tem muita qualidade e tem uma forma de abordar o jogo muito positiva, que iria sempre criar grandes dificuldades, e tem o espírito vitoriano, que era mais um fator extra para essa equipa. E agora estava a faltar mais algumas, mas nós tínhamos catalogado ali 7, 8 equipas que iriam com naturalidade disputar a subida de divisão. O Rebordosa, está-me a faltar o Rebordosa, que era uma equipa também já muito trabalhada, muito identificada com esta divisão e que tinha feito um excelente campeonato, e poucas, acho que só fez 2 contratações, o Rebordosa, que foi o Pauleta e o Abubacar, e 90% do plantel era do ano anterior, portanto, à partida nós éramos vistos como um dos sérios candidatos a descer de divisão, porque nós, quando olham para o nosso plantel, era um plantel totalmente desconhecido. Nós fizemos subir 6 jogadores da equipa B, mais um júnior, só ficamos com 4 da época anterior, e então tivemos de fazer uma equipa toda nova, baseada no projeto de formação. Ali uns mais velhos para dar sustento à equipa e criar essa base de formação. E acho que fizemos um campeonato excelente, a equipa foi amadurecendo com o decorrer do campeonato, com o decorrer das jornadas, e sinceramente, na minha opinião, se isto tivesse mais umas jornadas ou mais umas equipas, aí sim
calhar podíamos reformular os objetivos, e aí se calhar podíamos ainda ter uma palavra a dizer, mas com um campeonato tão curto, com uma equipa totalmente nova, em que foi preciso maturar, em que foi preciso sistematizar o processo, foi, na minha opinião, e na opinião de toda a gente que trabalhou, foi um crescimento brutal e espero que o Gondomar dê continuidade. É só isso que eu queria. Pronto, ó, Mister, eu então vou reformular a pergunta. O que é que fez, ou quais é que você acha que foram os principais fatores, sendo que existem inúmeros, que o permitiram chegar a esta posição no final da época, vamos dizer assim? Pronto, isto teve um crescimento. Ao início nós não éramos a equipa que acabamos, como é óbvio, porque eram jogadores novos, eram jogadores que foi preciso fazer um entrosamento de todos, foi preciso dar-lhes formação tática para poderem ombrear com Beira-Mar, com São João de Vez, com Amarantes, e sem se sentirem fragilizados. Como é que eu hei de... Está-me a faltar a palavra... No início foi difícil o trabalho, foi difícil porque trabalhávamos com júniores, e transmitir a ideia, nós transmitíamos a ideia, mas aparecia de vez em quando, ok? Não era tão taxativa, não se via logo no imediato, e a equipa foi crescendo. Na pré-época, eu lembro-me do primeiro jogo que fizemos na pré-época, ao fim de uma semana de trabalho, eu deitei as mãos à cabeça, pus mesmo as mãos à cabeça, porque faltava-me ali tanta coisa, porque eu vinha de um patamar em que tinha jogadores que absorviam mais rápido a ideia, não é? E ali eu deitei as mãos à cabeça e disse, tivemos uma reunião com a equipa técnica, temos muito trabalho pela frente. E a partir daí criamos uma metodologia para acelerar o processo e graças a Deus correu bem e eles interiorizaram bem e sentiam-se muito confortáveis com aquilo que era transmitido no treino e tinham prazer em fazer aquilo. E depois foi-se notando a evolução, foi-se notando que a equipa sofria poucos golos, foi-se notando que a equipa em termos de bolas paradas também só sofreu 3 golos, e em termos de processo ofensivo também a equipa cresceu de uma forma brutal. Ou seja, no primeiro mês muito difícil, segundo mês começou a haver ali um bocadinho de luz, terceiro mês começou as coisas a andarem com mais facilidade e depois na segunda nós fazemos uma segunda volta estrondosa, porque depois de ter o conhecimento também das outras equipas, conseguimos estrategicamente moldar os jogadores para bloquear os pontos fortes do adversário. E no início, sinceramente, não estava tão convencido que isso pudesse acontecer. Mas também é o facto de trabalhar com miúdos, com jovens que têm fome de vitórias e que sentem que o treinador está ali para orientar, para ajudar e nunca ao contrário. E eu senti grande empatia com eles nesse sentido. Nunca tive problemas com o plantel ou com alguma resistência, quer tática, quer algum comportamento menos favorável de algum jogador, e portanto isso também foi importantíssimo. O caráter deles e o perfil deles foi importantíssimo também para esse desenvolvimento. É meio caminho andado. Eu, por acaso, quando começa o Campeonato de Portugal, eu também tenho a noção que a Série B é muito competitiva e que uma pessoa nem sequer tem bem a noção de quem é que pode subir, quem é que pode descer, porque, tal como você disse, existiam cinco equipas e nós olhávamos para a divisão em si, víamos uma ou duas equipas que teoricamente eram mais fracas, mas todas as restantes poderiam pensar em lutar para subir, vamos dizer assim. Eu pergunto, Sim, mas ao longo... tinham equipas dadas, e que é o caso do Amarante, Rebordosa, e outras fizeram a construção de um plantel direcionado para a subida de divisão. E esses dois fatores são determinantes para a classificação. Agora, nós temos um Paredes que ficou muito aquém, não é? Temos um Beira-Mar que ficou muito aquém,
Porque isto tudo se resolve como eu digo, no tapete verde. Não adianta nada nós termos se nós não tivermos a capacidade de trabalho no tapete verde, as camisolas valem o que valem. É E os verdade. orçamentos valem o que valem. Mister, vou-lhe fazer uma pergunta muito específica. Você, ao longo da época, alterou o sistema de jogo? Foi alterando? Uh, fui, o nosso sistema é muito fácil. Se nos fizerem uma análise, nós, em termos ofensivos, é um 3-4-3 com a construção do lateral direito. Já tenho esse modelo, já é o modelo que eu mais gosto, é o modelo que eu procuro sempre jogadores com essas características, porque torna-se muito ofensivo e nível de defensivo também fica muito compacto. É um 3-4-3 ofensivo e é um 4-1-4-1 defensivo. O meu modelo de jogo e o sistema vai variando nestas duas nuances. O que é que acontece aqui? Havia jogos, por exemplo, nós fomos fazer um jogo a Amarante e nós jogamos sempre em 3-4-3 e defendíamos em 4-1-4-1 e passamos a jogar com uma linha de 5 em Gondomar, em Amarante, porque o Amarante tinha uma forma muito peculiar de jogar, procurava muitas costas e muita profundidade. Não era um jogo elaborado, era mais um futebol agressivo e direto nas costas da nossa linha defensiva, com 3 homens a aparecer. E foi a única vez que eu mudei, digamos, o sistema e a linha defensiva. Passamos a defender com 5 e só foi nessa semana. 5-4-1 ou 5-3-2? 5-4-1. Passamos de um 4-1-4-1 defensivo para um 5-4-1. Mas foi a única semana que a gente mudou mesmo ali as nuances defensivas. Em termos ofensivos foi igual, transformávamos em 3-4-3, mas a nível defensivo fizemos um 5-4-1. Depois, com o decorrer do campeonato, com o crescimento da equipa e com o conhecimento também dos adversários, nós fomos fazendo algumas alterações. No nosso 4-1-4-1 encaminhávamos a pressão, por exemplo, para os corredores, e quando não era uma pressão efetiva e o adversário conseguia desbloquear essa nossa pressão e entrava no nosso meio campo defensivo, o nosso pivô encaixava numa linha de 5. Tivemos também alguns jogos em que tivemos essa nuance tática, mas basicamente foi sempre o 3-4-3 e o 4-1-4-1. Ok. Então desculpa, você acredita que mudaram o sistema, ou melhor, há muita gente que fala no plano B e no plano C. Você acredita então que manter o sistema é parte do sucesso, ou acredita que neste contexto é que foi parte do sucesso? Ou acha que Não, uma mudança de sistema não é muito beneficioso? na minha opinião, eu não Isto, gosto muito. isto desculpe, mister, isto num termo muito geral, não estou a falar no seu contexto específico, agora estou a falar num termo mais geral. Sim, num termo geral, sim. Há uma ideia, há o grosso da ideia, as principais linhas orientadoras. Mas eu sou muito apologista de trabalhar o processo completo e ter o processo bem definido e depois, como é óbvio, mediante o que o adversário nos possa fazer ou não, criar ali algumas nuances. Mas não sair do sistema, para mim, é mais benéfico. Se nós estamos a trabalhar uma equipa desde o início da época, com 6 semanas de antecedência para entrar bem no campeonato, que nós acreditamos naquela ideia, naquele modelo, e que contratamos jogadores específicos com essas características para ficar no modelo, na minha opinião não faz muito sentido andar a mudar aqui, mudar acolá, porque isso é ir contra nós próprios. Então se nós acreditamos, se nós vamos contratar jogadores para ali e depois as coisas não funcionam, há que tirar aqui ilações. Ou somos nós que estamos a passar mal a ideia, ou se fomos nós que escolhemos mal os jogadores e os jogadores não estão a corresponder, e aí sim, aí se calhar temos que alterar. Mas por norma não tenho feito grandes alterações porque eu acredito muito neste modelo e acredito muito na seleção criteriosa que se tem que fazer para jogadores com estas características, quer ofensivas, quer defensivas. É a minha opinião. Ok. E você falou que começava a sua construção com o lateral direito. A sua ideia é manter isso ou eventualmente mudar um bocadinho a sua fase de construção para o próximo ano? Isto depende do mercado e dos orçamentos, não é?
se conseguirmos manter a base que temos da linha defensiva, se eu ficar no marco, não é óbvio, ou se for, não vou fazer futurologia, que a minha vida ainda não está decidida. Mas eu privilegio muito. Posso fazer a troca quando, por exemplo, se não conseguirmos a contratação de um lateral esquerdo ou vice-versa, de um lateral direito que tenha muita projeção, eu posso inverter a construção. Em vez de inverter a construção com o lateral direito, eu inverto com o lateral esquerdo. Não sei se me fiz entender, não sei se está a perceber. Sim. Ou seja, eu privilegio muito a construção a 3. Para mim é uma forma de desbloquear o adversário logo na primeira fase, que podemos utilizar os 3 defesas, não é? E mais o guarda-redes, que são logo 4, porque podemos sofrer pressão a 1, pressão a 2, pressão a 3, que nós temos sempre superioridade e o jogo sai mais fluido. Por exemplo, eu na trofa não construía com o lateral direito, porque quando eu chego ao clube eu tinha 2 laterais de projeção. As primeiras opções eram 2 laterais de projeção, só que eu entendo, não é? A minha maneira de ver o jogo, que para ter uma construção mais limpa, eu gosto de ter os 3, para ter mesmo segurança na construção. E eu baixei o pivô, baixei o 6, porque eu tinha muita projeção dos laterais. Por exemplo, quando chego ao Leiria, eu tinha o João Dias, era o meu lateral direito, e o João Dias não era um lateral de propensão ofensiva, era um lateral muito defensivo, que me fechava bem os espaços, mas em termos de projeção era nula. Então, toca a reformular a construção com os 3, mas desta vez com o lateral direito, porque do lado esquerdo tinha o Kaká, que ainda hoje está no União de Leiria, que faz aquela ala também com grande projeção. E aí comecei a jogar com a construção do lateral direito. Pronto. No Lourosa não aconteceu tanto, porque os laterais que tinha nem eram de projeção, mas também não eram muito defensivos. Foi ali uma confusão tremenda, porque pronto, era o plantel que existia, mas quando se consegue construir um plantel de início com tempo, eu privilegio muito a construção com um dos laterais, ou o direito ou o esquerdo. Para mim é indiferente, desde que mantenha aqueles 3 homens na construção e que fiquem preparados para bloquear as transições defensivas, para mim é ótimo. Ok. Já agora, esta conversa está a ficar interessante, mas nunca ponderou fazer uma construção a 3, tanto com o lateral direito como com o lateral esquerdo, ou seja, por vezes fazer com o lateral direito e outras vezes fazer com o lateral esquerdo, alternando a construção, ou acha que isso é demasiado complicado? Ou depende também demasiado das características dos jogadores? Eu acho que depende muito das características dos jogadores, da percepção tática que eles têm, porque isso nós estamos a meter muita variabilidade. Ou seja, se nós temos o lateral direito a construir, juntamente a fazer de central exterior, correto? O lateral esquerdo já está numa linha muito alta, não é? E depois nós temos que fazer a articulação desse sistema. Se o lateral direito, por sua vez, também pega na bola e cria o fator surpresa e faz a incursão também pelo corredor, o lateral esquerdo tem que estar logo numa dinâmica de vir para trás. E isso, em termos táticos, não é muito fácil nestas divisões encontrar esta articulação perfeita. Ou seja, se o nível for superior, se os jogadores a nível tático forem entenderem melhor o jogo e conseguirem fazer essa articulação, isso aí, sem dúvida, que o processo fica muito mais forte, não é? Porque o adversário, eles metem 3 neste corredor, agora já estão a meter 3 aqui, e isso cria as marcações, exato. Exatamente, nós vamos ter uma variabilidade de jogo que o adversário identifica a pressão de um lado, mas depois inverte, está do outro lado. Isso aí é o ex-libris, digamos assim, de um modelo tático com a construção a 3 com um dos laterais. Não é fácil, mas acredito que com jogadores evoluídos taticamente e que é preciso também muita capacidade física, quer dos 2 alas, ou seja, nós aí teríamos que ter 2 alas bem
bem propensos ao ataque e à defesa, não é? É verdade. Porque neste momento, por exemplo, no Gondomar eu tenho um lateral direito que tem 32 anos, não é? E o lateral esquerdo tem 21. Só por aí nós já estamos a ver a capacidade física de cada um e isso também interfere nessa abordagem, digamos assim. Portanto, se me disser que os dois em alternância seria perfeito, acho que sim, acho que seria o topo dos topos para este sistema. A ver, vamos. É uma ideia. A ver, vamos. Mister, falando agora um bocadinho então da sua organização defensiva. Você falou que defendia em 4-1-4-1. Eu vi o seu último jogo contra o Vila. E o que reparei, e aqui você pode me corrigir se sentir que foi diferente, o que eu senti foi que o Vila queria o maior perigo quando conseguia explorar o espaço nos half spaces, ou seja, entre a linha defensiva e a linha intermédia, ali ao lado do médio defensivo. Eu pergunto-lhe, isto foi o que o Vila fez, não sei o que é que os outros fizeram contra si, porque não tive a oportunidade de ver, mas eu pergunto-lhe, você, como é que iria querer ferir a sua equipe? Como é que iria? Não percebi. Como é que iria querer ferir a sua equipe? Como é que iria desmontar a sua equipe? Você tem a sua forma de defender, não é? Como é que você iria atacar? Que espaço iria tentar explorar dentro da sua organização defensiva? Pergunto-lhe isto, porque acho que é um exercício interessante para também compreendermos quais podem ser as nossas fragilidades e que espaço é que o adversário nos pode explorar. Se isso aconteceu, eu por acaso vou ser muito honesto. Se o Rafael viu o jogo e viu essa permeabilidade, digamos assim, da minha equipa, Pois, viu? não existe muita, percebe? Eu senti é que quando eles conseguiram criar, que não foram muitas vezes, foi um bocadinho por aí. Mas lá está, pode-me corrigir. Eu não senti tanto isso, e vou ser sincero, eu vejo sempre os jogos da minha equipa, mas este não o vi. Como finalizou, ganhamos, eu decidi fazer uma pausa, porque todos os jogos são analisados, não é? Nós jogamos e os jogadores ficam de folga e o treinador tem que o analisar para os aspectos positivos e para os aspectos negativos. Mas o Rafael perguntou-me, no caso de ser adversário, como é que eu faria o Gondomar, é isso? Exatamente. Pronto. Não é fácil, se a minha equipa estiver bem, se o Gondomar estiver bem, e se isso aconteceu em Vila Miá foi porque a equipa não estava a jogar em 30 metros, na capacidade da equipa, das três linhas, porque nós temos o primeiro homem, não é? O ponta de lança, depois temos a linha média com os quatro, depois ainda temos um homem de cobertura, depois ainda temos a linha defensiva. Portanto, se isso aconteceu, os jogadores levavam já na cabeça no dia a seguir, porque a capacidade da equipa eu obrigo-os a jogar em 30 metros. O bloco tem que estar em 25, 30 metros. Não pode haver espaços entre as linhas. E eles fizeram isso tão bem, porque nós, N de jogos, que nós temos 15 jogos a 0. Não feriram a nossa baliza. Porque quando o adversário entrava no intermédio das nossas linhas, eu obrigo a minha equipa a fazer a descida no espaço na diagonal, e eles vão buscar o espaço mais à frente e bloqueiam totalmente o adversário. Se fizerem uma análise criteriosa ao Gondomar em termos defensivos, 15 jogos com a baliza a 0. Se eu fosse adversário e quisesse agredir o Gondomar, procurava muito os espaços entre linhas e uma circulação de bola muito rápida, por dentro e por fora, atraía dentro para ir por fora, para tentar explorar os corredores. Porquê? Porque nós jogamos muito centralizados, e jogamos em 25, 30 metros. O facto de haver ali um terceiro homem, procurar muito o terceiro homem dentro para depois ir fora, se calhar conseguiria agredir com mais facilidade a equipa de Gondomar, mas agredia até à entrada da área, porque depois eu obrigo os meus jogadores a juntarem linhas também dentro da área, obrigo os meus jogadores a matar os espaços na diagonal e não ir ao portador da bola, para eles serem obrigados a jogar depois por trás, mesmo que eles consigam entrar na nossa estrutura, eles chegam a um determinado ponto em que vão ter um muro autêntico e são obrigados ou a lançar a bola na área, ou são obrigados a jogar em U, como eu lhes digo, eu quero que o adversário jogue por fora da nossa estrutura,
E se eles fizessem isso bem, conforme fizeram durante 15 jogos que a defesa teve a zero, não é fácil de entrar dentro do Gondomar. Não é fácil de entrar dentro da estrutura do Gondomar. Se eu fosse treinador, lá está, procurava muito o espaço, o pouco espaço que havia, mas era só para uma atração, e depois tentava era ir por fora e criar situações de superioridade no corredor, porque por dentro não é fácil de nos agredir por dentro. Pois é, se você joga realmente em 25, 30 metros, se calhar o que eu iria tentar fazer é tentá-lo atrair o máximo possível. Se você realmente joga ali muito compacto e depois isso quer, tanto pelos corredores, como você falou, por jogo interior, jogo exterior, mas se calhar também ia começar a tentar forçar algumas bolas nas suas costas. Não sei como é que são os seus centrais, se são rápidos ou não, mas estando a defender com um bloco tão coeso, se calhar ia tentar Nós atrair o máximo possível. Eu tenho uma forma de trabalhar defensiva muito específica. Eu chamo-lhe a zona de trabalho, que são os 30 metros, 15 metros no nosso meio campo, 15 metros no meio campo adversário. A nossa equipa, se fizer uma análise, está sempre em 25, 30 metros. Se eles não tiverem em 25, 30 metros, Jesus, há problema todas as semanas. E, e depois, mesmo quando eles chegam ao último terço ofensivo, o adversário, eu junto todas as linhas, faço o triângulo entre a linha defensiva, os três da frente a proteger a baliza, faço o triângulo com o pivô naquela primeira zona do primeiro poste, para não haver problemas, porque às vezes aparece pelo lado cego um dos avançados ali no primeiro poste, e eu garanto sempre ali, é muito trabalho do pivô, a entrar ali no triângulo dos centrais, e depois os outros dois médios também entram na zona do penalti e na entrada da área, para não sofrer qualquer tipo de passe atrasado ou de um mau corte efetuado pela linha defensiva. Não é fácil, dá muito trabalho, mas não é fácil de fazer golo. E se vocês repararem e fizerem uma análise criteriosa mesmo, a nossa linha defensiva, nós temos uma linha defensiva muito jovem, que demorou muito tempo a adquirir isso, mas eles trabalharam bem. Dificilmente, nós só temos um jogo mau, que foi o da Flowgrade, que levamos 3, perdemos por 3-0, que foi um jogo daqueles jogos incaracterísticos que não sei o que é que aconteceu ali, sofremos ali um golo que não estávamos à espera, a equipa entrou apática, estava muito calor, o sintético estava seco, e foi ali um jogo muito atípico daquilo que é a minha equipa. Foi o pior jogo que nós tivemos, foi quando sofremos 3 golos. De Não, mas resto, a sua equipa faz um campeonato excelente, atenção, não estou a tirar qualquer mérito, só a desafiá-lo a responder determinadas perguntas. só estamos a conversar para ir. Quando me pergunta como é que eu iria agredir o Gondomar, eu sinceramente, quando eles estão tão bem trabalhados nesse nível, não é fácil de agredir. Nós treinávamos muitas vezes com equipas de Liga 3, e sabe qual era o resultado? Treinamos com a São Joanense, treinamos com o FAF, não perdemos nenhum jogo, ganhamos todos. Ganhamos todos. Era uma coisa, eles ficavam, tínhamos menos bola, como é óbvio, porque a capacidade tática e técnico-tática das equipas de Liga 3 já é bastante superior. Há uma diferença muito grande, há ali uma clivagem grande, mas nós, com o bloco bem trabalhado, nós, em termos de jogos particulares que fomos fazendo com essas equipas de Liga 3, nós não perdemos um jogo. E eles, a partir daí, ainda acreditaram mais no processo, porque nós jogávamos assim no campeonato e depois treinávamos com equipas de nível superior e eles ganhavam os jogos. Já sei que em termos pontuais e não valia de nada, mas em termos anímicos e de confiança e de acreditar, eles ficavam maravilhados. Nós durante a semana treinávamos muitas vezes e eles ficavam maravilhados com isso. Lá está, foram acreditando que aquilo lhes dava pontos, não é? Porque tínhamos o bloco e as equipas eram obrigadas a jogar por trás. Falhavam, depois com as referências de pressão bem trabalhadas, falhavam um passe, uma recepção mal feita, nós atracávamos o adversário e saíamos em transição e ganhávamos os jogos a essas equipas. E elas não conseguiam entrar dentro da nossa área, não conseguiam sequer agredir-nos. E foi giro, esse trabalho foi muito giro. Mister, ainda sobre a sua organização defensiva, esta é uma pergunta muito específica porque é algo que me cria algumas dúvidas enquanto treinador também. A partir do momento em pontapé de baliza, você prefere pressionar homem a homem ou
prefere dar um indicador para a bola ir para determinado sítio, para aí sim aplicar quase uma marcação ao. Não, faço marcação individual. Faço sempre marcação individual. Arrisco tudo e tenho tido muito sucesso com isso. E a equipa também fica mais sólida e fica com mais confiança para agredir o adversário. Porque nós nunca, sem ser no pontapé de baliza, o modelo de jogo defensivo que eu adoto é bloco, 30 metros. A equipa está logo posicionada em 30 metros, mas no pontapé de baliza eu obrigo os jogadores a correrem até a bola estar do nosso lado, ou a bola sair, ou obrigar o adversário a cometer erros. Portanto, todos os pontapés de baliza são encarados dessa forma. Pressionar alto, arriscamos nem que seja 3-3 cá atrás, mas é a única parte do jogo em que obriga a equipa a marcação cerrada e até à última gota, até não poder mais. Aí tem que ganhar a bola. Ou induzir o adversário a cometer erros, mas caso o adversário tenha mérito, eles têm logo a indicação de agrupar novamente nos 30 metros, mas é sempre uma marcação individual. Ok. Eu por acaso também defendo um bocadinho isso, por isso é que também queria perguntar, porque também entendo quem não o faz, porque quer sempre ter o equilíbrio lá atrás, ter-se uma vantagem numérica. Perfeitamente, mas eu também me ponho do lado adversário. Eu como adversário, se eu não sentir uma pressão efetiva, uma pressão agressiva da equipa adversária, eu saio com confiança, não é? Agora, se eu sentir que o adversário é forte na pressão, é agressivo, é até à última gota, eu já vou condicionado. Isto é quase como uma marcação individual nas bolas defensivas e a marcação mista, ok? Eu até há bem pouco tempo eu defendia a marcação nos livres e nos cantos mista. Fazia o L e tal, metia ali 2 homens para as referências e não sei o quê, e tive bastantes dissabores. E passei, efetivamente, a fazer uma marcação individual. Um bocadinho, se quiserem dizer à moda antiga, ou o que é que seja, mas eu sinto que é muito mais eficaz. E neste ano não tive problemas com as bolas paradas. E mesmo sendo uma equipa muito jovem, sendo uma equipa que ainda não tinha muita experiência, eu só deixo 2 homens ali no primeiro pau, nos cantos, e o resto é tudo a pegar, até à morte. É assim que eu costumo dizer, até à morte. E o que é certo é que eu só tenho um golo de canto sofrido. E tive vários dissabores. No Lourosa tive vários dissabores com zonas mistas, com defesa à zona. No Leiria, no play-off, vamos perder ao Estrela da Amadora com 2 golos de bola parada também, em play-off. No Trofense também, para chegar a play-off, também tivemos ali golos de bola parada sofridos também, defender à zona. E eu cheguei a uma fase que para mim não há marcação à zona. Isto porquê também? Porque quando eu jogava, eu se não sentisse ali aquele braço, aquele empurrar, aquele agarrão, aquela virilidade dentro da área, eu estava preparado para ir à área, cabecear e até os levava pela frente, sem qualquer tipo de problema. Porque eu apanhava os defesas à zona, com os apoios até direitinhos e ali ativos e tal, mas a gente vem com 2-3 metros de lanço até os mete pela baliza dentro. E eu comecei a pensar nisso e refleti. Já devia ter se calhar refletido há mais tempo sobre isso. Condeno-me um bocadinho por causa disso, porque eu defendia muito a defesa à zona e neste momento nem quero falar, nem me falem em defesa à zona dentro da área, mas nem me falem mesmo, porque é totalmente diferente. Podem vir falar com os bloqueios, com isto e com aquilo, mas neste momento, defesa individual sempre dentro da área. Pronto, Mister, queria perguntar agora quais são os seus princípios para os momentos de transições, tanto ofensiva como defensiva. Se há liberdade na transição ofensiva, em termos defensivos, se você quer matar as jogadas, se não quer, quer logo pressionar na reação à perda, se quer baixar o bloco. De uma forma geral, quais são os seus princípios? O princípio é haver logo uma reação à perda imediata.
logo do homem que está junto ao local onde a bola é perdida, e dos outros todos circundantes têm logo que abafar. Se porventura o adversário tiver mérito, é baixar imediatamente o bloco, agrupar a equipa novamente nos 30 metros, e se ainda assim o adversário conseguir ter progressão, baixar na diagonal e ir fechar o espaço mais à frente para ele ser obrigado a jogar por trás. Esse é o grande princípio defensivo que nós temos. A nível ofensivo, a transição que nós privilegiamos é que a bola saia sempre pelo corredor central, para ter três opções: ou condução, progressão direta à baliza, ou ter um homem à largura do lado esquerdo, ou outro homem à largura do lado direito, para preenchermos os três corredores. Fundamental. Mas às vezes sai transições pelo corredor, e é obrigatório logo os outros homens do lado oposto aparecerem para ter também solução. Isso é os grandes princípios que nós trabalhamos. Ok. E basicamente é isso. Já agora, de uma forma muito geral, como é que define a sua liderança? Uma liderança assenta em pilares de balneário. Eu sou muito por ter já desde os meus 6 anos que frequento balneários, e a minha liderança é uma liderança forte, mas sempre apoiada pelos capitães de equipa. Os capitães de equipa, na minha forma de liderar, são muito presentes, e são autênticos braços direitos. E com isso, eles se sentem mais à vontade, também cobram mais aos colegas dentro do balneário, e as coisas, quando chegam a mim, já chegam resolvidas, e não tenho que me estar a desgastar com situações de dia a dia, com problemas que vão existindo sempre dentro do grupo de trabalho, porque a minha forma de estar é incutir responsabilidade nos 4 homens que normalmente eu escolho, tendo em conta o perfil, para fazerem a liderança do balneário, e tem autoridade e legitimidade da minha parte para resolver os problemas que vão acontecendo, porque senão eu a resolvo os problemas de uma forma mais agressiva, mais fechada, mais fria, porque isto é o coletivo, e para mim o que prevalece é o coletivo e nunca o individual. Ok. Para terminar, a última pergunta, também de uma forma geral, quais são os seus objetivos futuros? Meus objetivos é ser sempre melhor a cada dia que passe. Neste momento acho que sou o melhor treinador ainda. Não foi por este trabalho do Gondomar. Eu tenho muita confiança naquilo que faço, na paixão que tenho, no profissionalismo que tenho, mas a última experiência que tive antes do Gondomar, acho que era a experiência que me faltava para ser melhor treinador. Aprendi da pior forma a ser melhor treinador, digamos assim. Não sei se estou a ferir alguém, mas eu também sou muito honesto e sincero. Vamos falar especificamente da descida de divisão do Lusitânia de Lourosa, um clube que eu tenho muito apreço. Fui lá capitão 2 anos, mas que apanhei um plantel que eu pensava que não existia. Eu pensava que no futebol não existia, mas que eu pude constatar com os meus próprios olhos, e a partir daí, dessa experiência, eu sou o melhor treinador. Eu hoje considero que sou o melhor treinador. E depois, este trabalho no Gondomar voltou-me a dar felicidade nesse aspecto. Portanto, os meus objetivos é evoluir sempre como treinador, ser melhor a cada dia, e depois o futuro o dirá, se vou para outros patamares, se não vou, mas sobretudo aprendi a ser feliz no trabalho, e independentemente do patamar onde esteja, tenho que ter felicidade, e tenho que ter jogadores identificados para ter felicidade no trabalho. Isso para mim é que é o mais importante. Ok. Mister, chegamos então àquela parte em que eu lhe pergunto se você prefere uma coisa ou outra, e não pode justificar muito em relação à sua resposta, ok? Vencer por 1-0
ou 4-3? 1-0. Goleada ou vitória com golo nos últimos minutos? Goleada, como é óbvio. Quando enfrenta um adversário mais forte, bloco alto ou bloco médio? Depende. Já joguei em bloco alto, já joguei em bloco médio, tudo depende das características do adversário. Essa é uma resposta que pode ter várias interpretações. Ok. Meio campo a 2 ou a 3? Depende também. Preferencialmente eu Preferencialmente. ataco, mas defendo com 3. Linha defensiva de 4 ou 5 jogadores? Depende, no futebol atual. Normalmente defendo com 4, mas há situações em que às vezes tenho que se defender com 5. E já comecei jogos com 4 e aos 85, 86 para fechar, jogo com 5. É aquilo que preferencialmente mais gosta. Não é aquilo que 4. utiliza em determinado contexto, é aquilo que mais gosta. Centrais rápidos ou centrais com um bom jogo aéreo? Essa é difícil. É difícil. Mas prefiro os mais rápidos. No futebol atual, prefiro os mais rápidos. Ok. Guarda-redes com 1,90 m com dificuldades em sair da baliza ou guarda-redes com 1,80 m com um bom jogo de pés? Guarda-redes com 1,80 m e com bom jogo de pés. Bernardo Silva ou Bruno Fernandes? Bruno Fernandes. O Benfica de Roger Schmidt na época 22-23 ou o Sporting de Amorim na época 23-24? Sporting de Amorim 23-24. Mourinho ou Sérgio Conceição? Mourinho, o pai de nós todos. O que nos fez catapultar. Mister, a última pergunta, mesmo para terminar, qual é, de uma forma geral, a sua visão de jogo? A minha visão de jogo é um futebol positivo, mas agressivo, porque está na moda o positivo muito lateralizado, e eu gosto do futebol positivo, mas direcionado, um futebol rápido, um futebol vertical, porque o objetivo do futebol é a baliza, e eu costumo muitas vezes dizer aos meus jogadores, hoje no jogo não há mini balizas, nós temos só uma baliza e portanto eu gosto do futebol positivo, mas gosto de um futebol dinâmico e mais verticalizado para chegar à baliza. É a minha opinião. Mister, muito obrigado. Nada, sempre disponível para falar de futebol. Olá, obrigado por ter assistido o vídeo até ao fim. Se assististe, últimos 5 segundos para o momento publicitário. Se ainda não viste, lancei um novo livro, Roger Ball. O link para a compra está aí na descrição, ou podem comprar também numa FNAC perto de vocês. Obrigado a todos. Não subscrevam nem metam like no vídeo, também não é preciso.